Boa tarde. Vamos iniciar nossas reflexões do estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Estamos abordando o capítulo O Homem Integral, é o 7º capítulo, Planificação Interior, e hoje estaremos tratando do penúltimo subitem, Manutenção de Propósitos. Vamos então para uma breve reflexão de uma mensagem do Espírito Emmanuel para iniciar o nosso estudo. Passagem do livro O Evangelho comentado por Emmanuel. Comentários às cartas de Paulo, a passagem de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Confia em Deus. Aceita no dever de cada dia a vontade do Senhor para as horas de hoje. Conserva a mente interessada no trabalho edificante. Detém-te no lado bom das pessoas, das situações e das coisas. Então, vamos aqui fazer alguns apontamentos para introduzir o nosso estudo. Quando Emmanuel inicia nos dizendo, confia em Deus, é claro que é pré-requisito termos o esclarecimento de como funcionam as leis de Deus, as leis morais da vida. É claro que através da revelação espírita, passamos a entender como funciona o mecanismo das leis de causa e efeito da reencarnação. E a partir daí, torna-se possível o que Emmanuel aqui nos propõe: confiar em Deus, porque passamos a entender como a presença das leis divinas atua em nossa vida, atua ao redor de nós, atua na Terra e atua no universo inteiro. Aceita no dever de cada dia a vontade do Senhor para as horas de hoje. Aqui Emmanuel nos remete a refletir naquilo que temos trabalhado nesses estudos de Joana de Ângeles, o despertar da consciência, de estarmos bem presentes no dia de hoje, vivendo em termos de plenitude a abundância de possibilidades que cada dia nos favorece no amor e na misericórdia de Deus. Ora, para estarmos vivenciando essa plenitude no dia de hoje, é necessário esse esforço do despertar do eu profundo, da imortalidade da alma, para mesmo diante de provas e situações difíceis que podemos estar tendo no dia de hoje, a gente mantenha uma coerência, uma harmonia interior, face a iluminação do nosso espírito através da revelação espírita. Detente no lado bom das pessoas, das situações e das coisas. No mundo de provas e expiações, precisamos fazer isso. Porque a quase todo momento, a todo dia, nós nos topamos com situações desafiadoras, aonde a percepção puramente humana nos leva a achar que nos encontramos num mundo sem Deus, no mundo entregue aos desequilíbrios fomentados, sobretudo pela criatura humana. Mas não é assim. É esse entendimento espiritual da vida que nos faculta a visão positiva e, na verdade, a visão
real daquilo que é o objetivo maior da existência de cada um de nós, a conquista da paz, da felicidade, dentro das possibilidades que o crescimento espiritual interior de nós vai estabelecendo. Mas sabermos que todos estamos destinados à perfeição e à felicidade precisa fazer parte do nosso mundo interior. Da consciência que dia a dia enfrenta desafios dentro do mundo de provas e expiações. Então, aqui são algumas reflexões que trouxemos e vamos para o nosso tema manutenção de propósitos. Dentro desse capítulo que estamos abordando, do livro O Mundo Integral, Planificação Interior. É o capítulo 7º da obra. O homem é um ser muito complexo, muito difícil, não é? Somatório das suas experiências passadas. Tem no inconsciente completo arquivo da raça, da cultura, das tradições que lhe influem no comportamento. Realmente, cada um de nós é uma verdadeira legião de personalidades que já estivemos nos apresentando ao longo de inúmeras encarnações. E as experiências que, de certo modo, marcaram nosso psiquismo de uma forma mais profunda, jazem no nosso inconsciente e muitas vezes afloram em conteúdos de desequilíbrio, de frustrações, de traumas, de inúmeros problemas. Porque o homem é um ser muito complexo, como diz Joana de Ângeles aqui. Então, estarmos adquirindo esse conhecimento e nos conscientizando disso é um primeiro passo muito importante nesse trabalho que vamos fazendo de ressignificação de valores, de transcendência, de superação a traumas complexos, dificuldades inúmeras que trazemos. Sobretudo quando passamos de responsabilizar os outros, as circunstâncias, as situações, pelos nossos estados de alma, de conflitos e de sofrimentos. Porque a causa, a raiz, somos nós mesmos. E estar consciente disso é o primeiro passo importante. Prossigamos. Por outro lado, a educação, os hábitos, os fenômenos psicológicos e fisiológicos estão a alterá-lo a cada momento. Do acúmulo desses valores, resultam-lhe as aspirações, as tendências e anseios, seus conflitos, ansiedades e realizações. Então, era isso que estávamos comentando, né? A cada momento pode emergir do nosso psiquismo profundo, do nosso inconsciente, estados anômalos de atitudes ou de comportamento. É claro que para as pessoas que desconhecem a sua verdadeira natureza, que é a espiritual,
o impacto desses desalinhos é gerador de muito problema e de muito sofrimento. Mas nós que estamos trabalhando através da revelação espírita, o conhecimento do mundo espiritual, da nossa verdadeira natureza, a percepção da vida sob ângulos diferenciados, agora pela visão do Espírito eterno. Isso muda tudo. Ao mesmo tempo em que, ao trabalharmos a aquisição e a sensibilização a valores novos, com o esforço da vivência do bem, nós conseguimos, desse modo, de uma forma muito positiva, trabalhar a superação dessas tendências, anseios, conflitos, ansiedades de maior e de menores portes que surgem dentro de nós. Às vezes, em determinados momentos da nossa vida, problemas que nunca antes tínhamos e surgem determinadas ansiedades e que, para serem trabalhadas pela raiz, é preciso o autoconhecimento, o autoencontro, a percepção espiritual da vida. O inconsciente está sempre a ditar-lhe o que fazer e o que não realizar, inclinando numa ou noutra direção. Todavia, o mecanismo essencial da vida impulsiona-o para o progresso, para a evolução, mediante os programas de autoburilamento, de orientação, de trabalho. Então, aqui nós somos esclarecidos, bem avisados das sabotagens que podem nascer de dentro de nós, do nosso inconsciente, inclinando-nos numa ou noutra direção. E essa percepção, ela vai se estabelecendo de forma mais constante à medida que passamos a perceber esses mecanismos do inconsciente, aonde as atitudes anteriores que tínhamos era sempre de responsabilizar os outros pelos nossos estados emocionais, dizer, eu estou assim porque você fez isso ou aquilo. Eu estou assim porque aconteceu isso ou aconteceu aquilo. Ter essa maturidade emocional que é propiciada pelo conhecimento da doutrina espírita, por estudos como esse da psicologia de Joana de Ângeles, é muito importante. Porque nós passamos a ter uma atitude mais coerente, uma atitude mais madura, e de assumir nossos estados interiores de desalinho, de desequilíbrio. Parar de uma vez por todas de estar imputando, de estar responsabilizando os outros e as circunstâncias pelos nossos estados de alma. Essa maturidade, ela é muito importante para, de uma vez por todas, pararmos de estar submetidos a esses mecanismos de viticismo, de ausência de assumir a nossa responsabilidade, tendo uma atitude emocionalmente infantil. Mas aqui nós estamos para trabalhar e superar tudo isso, né?
Todavia, o mecanismo essencial da vida impulsiona-o para o progresso, para a evolução, mediante os programas de autoburilamento, de orientação e de trabalho. Ainda bem, né? São esses mecanismos essenciais da vida que estão por trás desse nosso encontro com a doutrina espírita. E com interesse mais aprofundado de renovação interior, de autoburilamento, de nos tornarmos mais adultos emocionalmente falando. O resultado natural desse processo é uma mente confusa buscando claridade. São problemas psicológicos aguardando solução. Torna-se imperiosa a adoção de propósitos para saber o motivo da confusão mental e entender os problemas. Então, torna-se imperioso a adoção de propósitos para saber o motivo de ainda muitas vezes nos pegarmos em atitudes e comportamentos que já tínhamos dito a nós mesmos que não mais repetiríamos. Mas, de repente, nos percebemos novamente repetindo. Está atrás da investigação pelo autoconhecimento, por esses propósitos de renovação espiritual, é muito importante, porque já representa um nível de busca e posterior superação como passos necessários nessa nossa caminhada em termos de despertamento do eu profundo, desse trabalho de autodescobrimento. Para que se mantenha o propósito de entendimento de si mesmo e da vida, faz-se necessário um percebimento integral de cada fato, sem julgamento, sem compaixão, sem acusação. Aqui é muito importante refletirmos um pouco mais. De fato, a maturidade emocional, espiritual que estamos buscando, ela antes era sabotada por atitudes súbitas e que impediam a reflexão sobre o erro em que nos percebemos agindo. Nas pessoas, quando ainda não estão trabalhando, não estão ainda nesse esforço de maturidade espiritual, elas, por exemplo, percebem-se agindo ou tendo atitude que já tinham dito a si mesma que não fariam. Mas aí, quando percebem de novo, usam mecanismos escapistas do tipo: errei de novo, mas isso não vai se repetir. E não refletem sobre as causas, as interferências que houve naquele momento, da repetição daquele erro, nem do que é que emergiu do interior dela, que fez com que aquele erro se repetisse. Essa atitude de verdadeira fuga, quando a gente se percebe agindo errado, é, de fato, uma saída que a imaturidade emocional propicia. Mas aqui o que nós estamos procurando trabalhar
apoiado na psicologia de Joana de Ângeles, é a análise do fato. Mas vejam como Joana coloca: sem julgamento, sem compaixão, sem acusação. É perceber sem erro, mas analisar friamente por que é que aquilo aconteceu, sem aberturas para autocondenação ou remorso, mas por entender por que é que aquilo de novo se repetiu. E ao agirmos assim, um nível de maturidade vai se estabelecendo em nós. Nós deixaremos de ser tão vítimas das sabotagens que vêm do inconsciente, na medida em que analisamos determinado fato, buscando causas e assumindo responsabilidades pela, pela lição que aquela situação positivou de ser extraída. É assim que nós devemos estar ao longo do dia a dia atentos. Quando algo que machuca, que não gostaríamos de ter feito, foi feito, assumir, estar consciente naquele momento, analisar o que é que ali traz de lição, de aprendizagem para não repetir, e dar um passo a mais a partir daquele erro que passa a ser elemento positivo para o nosso crescimento. O entendimento de si mesmo, a fim de encontrar as raízes dos problemas, para extirpá-los, exige uma energia permanente, um propósito perseverante, mantidos com inteireza moral e psicológica. É isso que estávamos comentando, essa busca de encontrar as raízes daquela atitude que tomamos. Antes agíamos como crianças, culpando e responsabilizando os outros. Agora, nós paramos para refletir e buscar as causas dentro de nós, não mais fora de nós. As questões de ordem exterior, elas podem e devem servir como instrumentos para o nosso autoencontro. Instrumentos para crescermos emocionalmente. E não para agir de forma inconsciente perante eles, sem colher frutos para o nosso crescimento espiritual. É disso que Joana aqui nos chama a atenção. Diante de situações em que problemas ou sofrimentos surgem, as raízes, as causas, a partir do autoconhecimento, do autoencontro. O homem se queixa que o autoconhecimento exige despesa de energia em favor do desgaste que o esforço provoca. Talvez não seja necessário uma luta como a que se trava em outras atividades. A manutenção dos conflitos produz muito mais gasto de forças. É interessante esse ponto aqui, né? Quando Joana lembra que o homem se queixa de que o autoconhecimento gasta energia. Mas ela lembra que se gasta muito mais na manutenção dos conflitos que não tenhamos ainda resolvido
por solucioná-los. Então, trabalhemos nessa linha de despertamento do eu profundo, de percebermos realmente a vida pelo prisma do espírito imortal, aonde a meta é o autoaprimoramento, o progresso, a conquista segura do autocontrole, do autodomínio, de deixarmos de agir pelo sabotamento dos nossos eus do passado, das experiências malfadadas que todos trazemos e que, se não estivermos na presente experiência encarnatória, trabalhando profundamente pela superação delas, perderemos, né, essas possibilidades inúmeras que o atual momento existencial tem favorecido para cada um de nós. Não percamos, pelo contrário, como diz Joana, aproveitemos o máximo essas situações desafiadoras que surgem para o nosso crescimento espiritual. Então, o gasto de energia que vamos ter nesse trabalho de espiritualização é muito menor do que aquelas que há muito tempo temos gastado à custa de conflitos e de autossabotamentos emocionais. A manutenção dos propósitos de renovação e de autoaprimoramento é resultado de uma aceitação normal e de todo o momento da necessidade de autodescobrir-se, morrendo para as constrições e ansiedades, os medos e rotinas do cotidiano. Então, aqui nós somos convidados a esse trabalho de manutenção dos propósitos de renovação. Porque esse trabalho, meus amigos, ele tem um momento de começar, mas não tem um momento de terminar. À medida em que vamos no autoaprimoramento, crescendo em valores espirituais, maiores conquistas percebemos adiante de nós. Por isso, Joana diz aqui, a manutenção dos propósitos de renovação e de autoaprimoramento é resultado de uma aceitação normal e de todo momento da necessidade de autodescobrir-se. E quando ela fala morrendo para as constrições e ansiedades, medos e rotinas do cotidiano, ela se refere ao êxito do trabalho de transcendência que devemos efetivar em relação a todo esse campo minado de medos, ansiedades, conflitos provenientes do nosso passado encarnatório e inclusive da vida atual, antes de termos despertado para os valores espirituais da vida. Então, esse turbilhão de coisas estragadas, Emmanuel, em algumas de suas mensagens que está na coleção Fonte Viva, ele fala
se referindo a esse passado psíquico que trazemos, rico de material estragado, de estrumo, de produtos químicos que poderemos e deveremos trabalhar para uma sementeira nova, para o estabelecimento de novos padrões e hábitos de pensamento, de comportamento, de emoções e de atitudes, a fim de que o homem novo, o homem espiritual, ganhe plenitude em nosso psiquismo. Vamos aqui para o último tópico desse nosso estudo dessa tarde. Desta ação consciente de que se impregna o homem, se planifica interiormente, sem neurose ou outros quaisquer fenômenos psicóticos, perturbadores da personalidade e da vida. É isso que nós mais queremos, não é verdade? Livrarmos-nos desse campo de neuroses, psicoses e fatores perturbadores que trazemos na nossa personalidade, do nosso passado reencarnatório, para que efetivamente o homem renovado se planifique em nós e passemos a usufruir um nível de paz, de harmonia, de plenitude interiores que nunca antes tínhamos vivenciado. Isso nos é possibilitado, mas é claro, exige de nós empenho, persistência, perseverança nesse trabalho de superação. Queremos lembrar que na próxima semana nós não teremos o estudo de Joana de Ângeles. Será o domingo de carnaval. Posteriormente voltaremos a esses estudos. Sugerimos uma visita ao nosso canal para perceber ali alguns vídeos, algumas informações importantes que você ainda não tenha visto. Uma boa tarde e agradecemos muito poder compartilhar. Nós pedimos que você, podendo compartilhar essas informações, nos ajude na divulgação. Até o próximo estudo.